Fala, molecada, beleza? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do YouTube e hoje para falar sobre o que está sendo a situação do Borussia Dortmund, em que mais uma vez se reflete um fracasso de gestão de Hans-Joachim Watzke, o CEO que está no Borussia Dortmund, primeiro desde como tesoureiro, já falei aqui no canal, tem aqui vídeo sobre isso, até chegar ao ponto de ser CEO, também vice-presidente da Federação Alemã de Futebol, demonstra um pouco da sua incompetência como dirigente de clube, né? Como o Borussia Dortmund tem sido aí ultimamente. Eu lembro para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar aqui o seu comentário para falar um pouco sobre isso. O negócio é o seguinte, a eliminação da Copa da Alemanha nesta quarta para o Stuttgart é o retrato efetivo de um dirigente que não soube se reerguer em nenhum momento, que achou que tem que improvisar tudo e a todos, sem que pudesse ter nenhuma oportunidade de evolução de elenco, de clube, de equipe, e isso se reflete nas próprias atuações da equipe. Com o Edin Terzic em seu trabalho horroroso, apesar de ter sido classificado na Champions, na vitória contra o Milan na semana passada, se colocou um perigo, né, uma imagem ilusória de que Edin Terzic tinha alguma coisa para acrescentar. E não tem. Por mais que o Lier voltando a jogar, com o Kahn tendo essa questão de improvisação, de jogar de volante, depois jogar de zagueiro, ele não conseguiu fazer. E você perdeu para o Stuttgart 2 vezes no ano. Uma na Liga e a outra na Copa da Alemanha é o retrato convincente de uma gestão fracassadíssima. De uma questão, do retrato do seu fracasso. O Watzke sempre colocou desde o seu início de gestão a oportunidade de você como não ser campeão de nada. Ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu ser mais do que poente disso. Ele conseguiu ser mais do que exigente disso. Ele conseguiu ser o tamanho da incompetência ao dizer, inclusive, em conferências, em eventos, dizer que, não, se tiver um problema nas laterais, eu posso improvisar com um atacante. Como se virasse, como se achasse pouco. Recentemente, foi descoberto, né, foi relembrado, um post do Aubameyang em que criticou exatamente o Watzke por conta das suas várias erros e sua ganância pelo dinheiro. É um cara que vive pensando no dinheiro. Ele não pensa esportivamente, ele não pensa na contingência da equipe como um todo para você subir de patamar, para você crescer o seu patamar. E ele não conseguiu fazer isso em absolutamente nenhum momento. Agora, nós podemos tirar algumas conclusões básicas, que eu acredito que todo mundo saiba disso. Primeiro deles, como o Dortmund chegou na reta final do campeonato da temporada passada e conquistou o seu título, uma das coisas que mais chamaram a atenção foi o quê? O fato de os jogadores tinham um elenco com o Bellingham, por exemplo, que era o grande destaque desse time. Que você tinha o Malen jogando alguma coisa, que você tinha a DM jogando alguma coisa, que tinha um Haller que vinha jogando motivado para depois de ter vencido o câncer. Então, você tem aí algumas ajustões que fizeram com que essa ideia pudesse acontecer. Mas não aconteceu. O que se coloca agora é que o Watzke ele é omisso como dirigente. Porque ele se apoiou ao Edin Terzic para poder ter nas suas possibilidades se escorar nele, vai tentar de repente se reeleger um cargo de CEO terminando no ano que vem e tentar manter tudo que o Terzic pedir e o Sebastian Kell, tudo que eles fizeram não adiantasse de nada, tanto que o Edin Terzic tinha tentado fechar com o Álvares e o Álvares ia aceitar e o Edin Terzic vetou por falta de tato, de conhecimento do Edin Terzic. E isso se retrai e se demonstra isso no comando da equipe. A saída do Stanisic, agora, por conta sobre
a questão de ter falado mal, teria falado mal pelas costas do Watson, acabou se colocando nesse ponto para chegar neste momento da temporada, nesse nível de vergonha. E é isso que acontece. É isso que se resume ao tamanho do Borussia Dortmund. Um dirigente que pensa pequeno, muito para si e muito pelo money. E que quer ter os seus amiguinhos sempre de volta ali e ele não conseguir fazer o clube evoluir, crescer, avançar. Talvez no futuro próximo a gente possa começar a esmiuçar a possibilidade de um time competitivo. Talvez, mas acho que não com o Watson, lá. O seu ciclo como dirigente, o ciclo dele como dirigente, ele já não tem mais as mesmas condições de fazer o que ele fez há 10 anos atrás. Se ele está achando que o time está em crise financeira, um clube que ganha durante um ano pouco mais de 225 milhões de euros, fora o nível das competições, você vai chegar a casa dos 300 milhões, não pode achar que o time está pobre. Não pode aceitar que o time está pobre. Não pode aceitar que o time está nessas condições. Não pode aceitar que o time está achando que vai avançar em alguma coisa. Não dá para aceitar isso. O que está acontecendo com o Borussia Dortmund é o que a gente vem falando há muito tempo. É um dirigente que parou no tempo. É um dirigente que parou no sua ego maior, ao invés de melhorar o clube, de ouvir os diretores esportivos e falar assim, não, vamos lá, vamos dar um voto de apoio no Sebastian Kehl para ver o que ele pode tirar da cartola e o que ele pode conseguir fazer. O Watzek, ele como CEO, porque o presidente do Borussia Dortmund atual, o presidente atual, ele não é um cargo que está ali de maneira figurativa, vamos dizer assim. Porque não tem a ação, não tem a perspicácia, não tem a firmeza de chegar no WhatsApp e falar assim, irmão, deixa o Sebastian Kehl fazer o que eu acho que é certo e ver o que vai dar, na forma do que vai dar. E ele não fez em nenhum momento isso. Talvez a gente pare para analisar, independente do que acontecer contra o Leipzig. Talvez depois desse vídeo aqui, talvez você pode falar, consertar, falar que eu estou certo ou errado. Mas não bata com o Edin Terzic, ele não tem as condições para ser técnico e o Watson precisa sair desse clube. Ter alguém com ar novo, com uma respiração nova, com ambições mais altas, mais exigentes, com jogadores mais inteligentes de mercado que podem trazer para o Borussia Dortmund. Hoje, o Borussia Dortmund, ele está num fio de navalha que se for ficar fora de Champions, que ainda eu acho que é pouco, mas principalmente não ganhar nem a Bundesliga na temporada, já está fora da Copa da Alemanha, será o retrato convincente de um dirigente que é incapaz de ser o vencedor. De ser vencedor. De ser um cara conceituado a ser ganhador. E isso se deve muito ao que ele fala, ao que ele coloca, ao que ele se expõe. Cada fala com que ele fala, com o que ele diz, a maneira como ele fala, a maneira como ele expressa, ele demonstra o seu fracasso publicamente. Porque ele vê que ele é um cara que tem limitações de olhar o todo, o time num todo. E isso se demonstra nesse momento patético que o Borussia Dortmund está tendo, com derrotas ridículas, atuações pífias e principalmente um dirigente que não tem a ambição de ser vencedor. O Dortmund corre um risco muito grande de daqui a uns anos não conseguir fazer e ainda chegar perto do que o Schalke foi. Porque se o Schalke está na segunda divisão, é muito por conta disso aí. Principalmente pela dirigência, pela formação, pela iluminação, pelo planejamento, ou a falta dele.
pela falta de ambição, pela falta de ousadia, pela falta de crescimento esportivo, de crescimento técnico, de crescimento tático, de crescimento de CT, de crescimento de investimentos melhores que poderiam ter sido feitos lá atrás e que não foi feito. E que não faz efeito. Que é assim que funciona, na maioria das vezes. Portanto, eu acho que é importante a gente ressaltar que o Borussia Dortmund ele precisa se desprender do WhatsApp o quanto antes. Senão, este navio do Borussia Dortmund vai afundar. Ou, senão, já está afundando e a gente não percebe isso. Ah, mas o Dortmund está em quinto, brigando pelo 4 lugar, tal, aquela coisa toda. Não importa. O Borussia Dortmund ele se colocou a este ponto e a este navio por méritos do próprio Watzke. Por poderes do Watzke. Por poderes de colocar um técnico que não tem experiência nenhuma com futebol. Com conhecimento nenhum de futebol. Ah, mas você pode falar que o Ed Ted, tipo, analista de desempenho, todo mundo vai ter ser um analista de desempenho. Ser técnico é outra coisa. É outra parada, é outra contingência de forma de equipe, de condução da equipe, de maneiras, de explicações, tudo isso. Uma coisa é você fazer uma função básica, a outra você ser técnico e saber motivar jogadores. E o Eden Terzic não tem nenhuma coisa nem outra. O Watzke, que também é o dirigente que passa esse recado de ser um time que não vai querer ser o vencedor daquele momento, daquela temporada. Na outra, da outra, da outra. Porque ele vive numa questão de depender do dinheiro tão grande que ele acha que se acontecer, vai aparecer um novo Messi e vai bater uns 100 milhões de euros, não vai ser assim. É impossível. Pode ter 1.050 jogadores de futebol no mundo. Não vai aparecer o Messi. Até se comentou a possibilidade de pegar o Estevão do Palmeiras, que pode ser uma escolha até interessante, mas que o Borussia Dortmund tem que arriscar. E ele não arrisca. Ele não conhece o futebol brasileiro, por exemplo. Ele desconhece o que é os talentos do futebol brasileiro. Ele desconhece o que é a forma de talento dos jogadores que nós temos na América do Sul. Porque ele vive no mundo. Muito dele. Muito fechado. Muito inquieto. Muito sem a ambição de um dirigente que poderia ser formado para vencedor. Para a firmeza do dirigente vencedor. Ele não tem isso. E aí, a gente está vendo os outros jornalistas alemães na Alemanha falarem, criticarem, se colocarem para entender o que é isso aí, que o Watzke ele está sendo omisso. Porque o Watzke está sendo mentiroso. Porque o Watzke ele não está sendo dirigente capaz de reverter uma situação de sair do perdedor para o vencedor. Ele prefere ficar ali. Ele prefere se colocasse ali e tá ótimo. Para ele, eu acho que é o suficiente. Ele não pensa que a grana vai pesar mais no bolso no médio e longo prazo. Ele acha que tá o suficiente. Porque acha que ele vai arranjar desculpas só para falar que tem pouco dinheiro para fazer. E essas desculpas elas vão aumentando, 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 aumentando. E vai chegar num ponto que a gente não vai ter um nível de competitividade como dirigente de futebol. Esse é o Watzke. O dirigente que tem a cara, a fala e a expressão corporal do dirigente ultrapassado de um dos clubes que é um dos gigantes do futebol
na Europa e no mundo. Um time que foi campeão europeu há 16 anos atrás. Um time que foi campeão do mundo há 16 anos atrás. Vê um dirigente hoje ultrapassado, mesquinho, omisso e, principalmente, péssimo gestor de clube, de elenco e de jogadores. E, principalmente, diretoria técnica e técnico. Esse é um ponto que eu acho que é importante ressaltar. A conta vai chegar. E eu acho que a conta está chegando. Mas acho que ele não vai assumir, porque o orgulho dele é muito mais forte. Porque como ele é vice-presidente da Federação Alemã de Futebol, ele vai achar que está o suficiente para ele buscar o poder da presidência da entidade. O Watzek, sim, é o fracasso hoje, amanhã e depois de amanhã. Porque assim ele é. Ele é o retrato completamente colocado para o que der nisso aí. Se o Borussia Dortmund foi eliminado nas oitavas de final da Champions no início do ano que vem, não vai ser por falta de aviso, tá? Porque a janela de janeiro, que é a famosa janela de inverno, pode escrever. Ele não vai contratar ninguém. Mesmo com o Iverson machucado, 8 semanas fora, ele não vai se preocupar com isso. Porque ele pensa muito em si. Ele pensa muito nele próprio. E não no outro. E não no clube. E não no crescimento. E não na capacidade. Eu bem gostaria de ver um Borussia Dortmund mais vencedor, mais contingente, mais firme, mais forte de partidor, mais forte de querer contratações melhores, então um técnico melhor. Só que o Watzek, ele insiste numa ideia de achar que o Eden Desert é o novo Jürgen Klopp. Não é. Para você ser vencedor, ele tem que ter toda uma estrutura corporativa de tudo. E o WhatsApp não ajuda nem um pouco aqui e nem um pouco ali. E isso é o retrato dos jogadores hoje. Quando o Eden Desert resolveu colocar de não vender o Khan para ser o capitão da equipe, é o retrato da falta de liderança. É o retrato da falta de contingência. E isso, uma coisa vai se alinhar à outra. E assim por diante. Porque é assim que o Borussia Dortmund ele faz, e é assim que o Watson ele vai achar que vai fazer. Que ele vai esgotar todas as suas coisas até onde vê que não tem mais saída. Só que todos nós estamos vendo que esse time não tem salvação com o Aridelis. Que o time não tem salvação com o omisso da diretoria. Que é o caso dele. É o caso do Watson. Tudo bem que ele foi o grande salvador do elenco, da equipe, no momento de crise econômica. Isso é um fato. Mas como dirigente ele se mostrou incapaz, ou se mostra incapaz, de ser algo que possa ser colaborativo positivamente para um clube. Aí ficam essas questões que vocês nos comentários podem falar. Hoje, o Borussia Dortmund é isso aí. Um dirigente que fala, que acha e se contém com um pouco. E não busca o mais. Que não busca avante, de dar um passinho para frente. De buscar um time realmente competitivo e vencedor. O que não pode ser é um time que um monte de bagre que corre, mas não tem técnica, que não tem o mínimo de vontade, ou que é ruim mesmo. Em vez de ter um time competitivo no zagueiro, nas laterais, nos lados do campo, no ataque, no meio-campo, competitivo.
a base de equipe competitiva. Infelizmente é assim. Infelizmente é o retrato do dirigente que se coloca como se fosse superior acima do clube. Do cara que se colocou acima do clube. Porque ele não pensa no Borussia Dortmund. Pode ter certeza disso. Ele vai pensar nele mesmo. E isso, uma hora, vai matar o Borussia Dortmund. Se não, já estiver matando. Mas aí, cabe uns ou outros enxergarem lá na Alemanha. Os ultras também começarem a enxergar. Porque uma hora o caldo vai entornar e a coisa muito provavelmente vai afundar. Mas e você? O que você acha sobre essa situação do WhatsApp? Será que ele não pensou melhor o contingente do todo? Diga aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E é isso aí. Grande abraço e valeu!